Hoje eu gostaria de fazer um vídeo diferente. Eu vou dar dicas como se deve guardar um aparelho antigo, como que se deve conservar um aparelho que você tem de estimação, que pertencia ao seu pai, à sua mãe, ao seu avô, à sua avó, e que você gostaria de guardar, né, e funcionando. Porque, ao contrário do que se pensa, é bem complicado você guardar um aparelho em boas condições. Eu já perdi aparelhos simplesmente guardados, né? E eu vou dar essa dica aqui hoje. Nós estamos aqui com o RPM 65. Eu consegui resolver aqui agora o problema dele não estava funcionando em pilhas. Era só uma revisão aqui da placa do transformador. Dei uma limpeza, limpei a chave, está funcionando com pilhas agora, alto, normal. Eu também refiz uma solda aqui no potenciômetro, estava com mau contato, agora está resolvido. E um dos defeitos que eu vou arrumar agora é o potenciômetro, que está chiando muito, está horrível, né? Aparentemente ele está bonito, está em boas condições, mas isso é problema de sujeira, né? Existem duas maneiras de resolver esse problema. Uma é utilizando o álcool isopropílico, que fica muito bom, é uma solução muito boa, mas requer uma ação mecânica. O que quer dizer isso? Que você deve desmontar o potenciômetro e limpar a pista com o álcool isopropílico e ou uma escovinha, um cotonete ou um algodãozinho. Mas existe uma maneira menos agressiva de resolver isso? Sim. Com o quê? Com o limpa-contatos, né? O limpa-contatos é uma maneira bem menos agressiva de você resolver. Se você olhar aqui no potenciômetro, ele tem um buraquinho aqui, ó. Correto? E o limpa-contatos, ele vem com esse canudinho. É só você direcionar o canudinho aqui, sem excesso de material, só uma pequena espirradinha. Pronto. Lembrando, com o aparelho desligado da rede elétrica, sem pilhas e desligado. Aí você vai, abre o potenciômetro e fecha o potenciômetro. Abre e fecha. Liga e desliga. Desliga, liga. Vamos ver se o problema aquele problema da chieira do potenciômetro melhorou. Vamos ver aqui. Vamos ver. Vou ligar ele de novo aqui na rede elétrica. Vamos ligar ele. Comemorasse, vibrasse, enfim. Acabou. Mas nos dias de hoje, as celebridades, essa coisa nada adiantará o nosso cumprimento das tradições. No caso dele, foi uma exposição realmente muito rápida. O problema foi solucionado de uma maneira muito menos agressiva, muito fácil, né? Tá novo. Aqui na placa também foi feita a limpeza e o uso do limpa-contatos, né? Foi primordial para ele voltar a funcionar com pilhas. Muita gente utiliza esse aqui, o WD-40. Não é o produto apropriado, porque o WD-40 ele é oleoso, então vai ficar oleoso dentro aqui do potenciômetro e vai agarrar mais sujeira, né? É tudo que você não quer. Então, primeira dica: quanto menos você desmontar o rádio, melhor. Se você puder resolver o problema, como eu resolvi aqui agora, simplesmente com limpa-contato,
excelente. A segunda dica que eu quero dar para a conservação do aparelho é jamais você guardar ele em plástico. O aparelho tem um inimigo, todo aparelho eletrônico tem o inimigo número 1, que é a umidade. A umidade, ela acaba com as partes metálicas, acaba com as bobinas, oxida, né, o cobre, destrói o aparelho, né? O motorrádio é um aparelho muito robusto. Esse aparelho aqui, por exemplo, ele estava muito sujo. Se você olhar aqui ainda, ele ainda tem as marcas do ferrugem das pilhas que vazaram. Ele estava muito sujo. Eu precisei fazer uma limpeza muito boa nele e ele está funcionando. Mas é um aparelho assim muito robusto, que não tem LED, que não, né, ele tem um essencial para funcionar e seus componentes são muito bons. Mas se caso ele tiver umidade dentro e você guardar com plástico, ele vai ser corroído por dentro. Estraga tudo, né? Eu estou falando aqui transformador, trilha de solda, bobinas de cobre, o cobre oxida. Então, o plástico, ele dá bolor. Jamais você guarda o rádio envolto em plástico. Eu já perdi aparelho por causa disso, né? Porque eu pensava, como o rádio vem... Como é que o rádio vem da loja, né? Vou mostrar aqui. O rádio vem da loja na caixa. E dentro ele vem num saco plástico. Mas só que na fábrica se tem um ambiente seco controlado, né? Ele sai de lá seco. E a partir do momento que você trouxe ele para casa, que ele está sujeito à umidade, que ele está sujeito a intempéries, ele tem que respirar. Você tem que guardar ele ou num armário ou numa prateleira em que o produto respire, que a umidade evapore, né? E não que fique presa dentro dele. Uma coisa muito importante também, você não deve ficar tocando com a mão as partes metálicas aqui do rádio, né? Qualquer parte metálica, aqui a bobina, aqui o fundo dos capacitores, aqui a caixinha, né? O alto-falante, né? Porque a nossa mão, ela sua, e o suor, ele tem sal, né? Você vai pegar com a mão suada numa parte metálica e vai fechar esse rádio, aquilo vai oxidar, né? Então jamais evite de encostar com a mão as partes metálicas aqui de dentro do aparelho. É outra dica que eu gosto de dar também. Sempre para limpeza, use um pincel, use um algodão, use uma flanelinha, um paninho. Nunca jamais a mão, evite o máximo possível, né? Outra coisa também, jamais use esses produtos aqui. Esse álcool hidratado, ele contém água, né? Então, se você usar fazer limpeza dentro do rádio, você vai trazer umidade para dentro dele. Esses desengripantes aqui, eles não são apropriados para eletrônica, né? Você vai deixar óleo dentro do rádio e ele vai ficar com uma gordura e garrapoeira, né? Você, no caso do WD-40, você pode usar ele da seguinte maneira: você borrifa aqui num cotonete e protege pequenas partes metálicas que estão oxidando, né? Aqui ó, esse cantinho aqui,
Aí, ó. Pronto. Né? Então, você fazendo isso, você vai aumentar e muito a vida do seu aparelho. E outra dica também, muito importante, a terceira e última dica que eu quero dar. Você tem que ligar o aparelho pelo menos uma vez por mês, né? O aparelho parado, ele estraga, o capacitor descarrega, a bobina oxida, né? Quando você liga, você estabiliza os componentes, você aquece o aparelho. Para pessoas que têm muito rádio, pode ser feito isso aqui, ó. Olha aqui, eu tô com 3 rádios aqui atrás. Eles estão sintonizados na mesma emissora. Eu tenho, ó, uma extensão com disjuntor. Quando eu ligo esse disjuntor... No Internacional. O Fortaleza teria que vencer o Internacional para continuar à frente do Atlético com caso de uma vitória do Atlético. Então esta é a melhor das hipóteses. Funcionou 3 rádios ao mesmo tempo. Então eu ouço os rádios e vejo se tem algum problema com um deles. Né? Eu guardo os rádios aqui nesse armário. Né? Então é só ligar o disjuntor que todos funcionam na mesma rádio. Né? E eles funcionando... eles estão estabilizando seus componentes, eles estão aquecendo, né? 20 minutinhos por mês, tá de bom tamanho, né? Então, eu acho que seguindo essas 3 dicas, né? Você não guardar o aparelho em plástico, você ligar os aparelhos constantemente e também ficar evitando intervenções, desmontando o aparelho desmontar o aparelho à toa, né? Desnecessariamente, você vai ter um rádio por muitos anos. Tá aí as dicas que eu dei, né? Eu já mostrei esse rádio aqui e eu conto que eu limpei ele com desengripante. É falta de conhecimento que eu tinha na época, né? O melhor produto que tem pra gente usar é o limpa-contatos, né? E é um produto barato. Esse aqui eu comprei, ele custou, vamos ver se dá o foco aqui. Essa câmera minha tá uma beleza, parece que ela sujou a lente. Mas ele custou R$11,20. É um produto muito barato e que é excelente para aparelhos eletrônicos. É o produto adequado para esse tipo de uso. Fica aí as dicas de conservação dos seus rádios. Eu agradeço quem estiver assistindo. Fique com Deus. Muito obrigado.